Bem-vindos a mais uma live aqui da Biblioteca de Bolso, com essa maratona que a gente está fazendo das mulheres na literatura brasileira. E hoje nós convidamos uma nova escritora que se mostrou assim super promissora. Eu já li o livro dela, amei o livro, bem diferente, bem consistente. E a gente vai fazer uma entrevista hoje com a Dani Veloso. Então, só um minutinho que eu vou aqui chamá-la. Só um pouquinho. Vou aguardar a Dani aceitar. Oi, Oi, Dani! Muito oi. prazer! Tô bem nervosa agora. Tá nervosa? Tô. Sua primeira entrevista, Dani? É? Mas relaxa, respira fundo, que vai ser um bate-papo bem legal pra gente te conhecer melhor. No começo também fiquei nervosa, agora que eu tô aprendendo a falar, a gente só tem que começar, né? O importante é começar. Eu vi sua entrevista ontem, eu gostei demais. Eu venho assistindo todas pra, ai meu Deus, eu quero saber como é que eu vou ter que agir. Que legal, que bom que você tá acompanhando a gente, Dani. Fico feliz que chegou até você. É bom porque tá mostrando as autoras brasileiras e suas obras, porque geralmente as pessoas só leem as autoras de fora, né? Então, antigamente eu era assim também, eu só lia as pessoas de fora e também eu não conseguia achar as brasileiras, né? Só no Wattpad. Mas Verdade, esse ano eu comecei muito a ler as brasileiras e são incríveis. Foi por causa verdade. disso que eu comecei a ter aquele pensamento de, ah, meu Deus, eu vou postar meu livro. E foi Foi a Suel? A Cleo Luz. A Cleo Luz. Que legal. Muito legal. E Dani, me fala um pouquinho de você. De onde você é? Que cidade que você nasceu? Eu sou aqui de Pernambuco. Ó, de Eu moro, Pernambuco. Legal, é, Nordeste brasileiro. sim, e eu nasci em uma cidade do interior, se chama Buenos Aires, mas eu cresci em Recife, na capital. Atualmente eu já saí de Recife e vim para também uma cidade do interior, que aqui é mais calmo, eu consigo me concentrar e escrever, mas eu passei a maior parte lá na capital. Que legal, que legal. Nossa, muito interessante. Bem legal saber que você é de Recife, que já saiu do interior, do Nordeste, e tá aí escrevendo, né? Já começou a dar seus passinhos aí como escritora. É, já há um bom tempo, porque eu não postava minhas histórias. No Wattpad, eu vinha postando só poemas, poesias ou textos normais. Mas eu lá, já faz 2 anos, eu tinha uma amiga que ela foi morar em São Paulo. E eu queria que ela levasse aquela lembrança do que a gente viveu no colégio e tal. Então eu escrevi um livro com as personagens inspiradas na gente mesmo, em mim, nela, nas minhas outras amigas, e eu imprimi em casa na minha impressora e dei para ela, só para ela. A gente fez uma festa, a gente saiu para fazer uma despedida para ela e eu entreguei esse livro para ela dizendo que eu pensei nela, escrevendo, pensando na nossa amizade, em todas as outras amigas, e todas elas queriam que ela lesse lá ao vivo. Eu fiquei muito. Verdade. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, não, era para só você ler, mas todas querem ler agora. Eu fiquei bem Foi assim nervosa, que eu fico você nervosa. começou, então, Dani, a escrever? A primeira história que você criou foi do seu grupo de amigas, para ela lembrar de você quando que ela foi para São Paulo. Sim, foi. Foi inspirado. Eu não escrevi romance, porque na época eu não fazia ideia de que eu tinha essa capacidade de escrever romance. Eu escrevi uma ficção policial, onde nós se juntávamos para investigar algumas coisas que estavam acontecendo na cidade.
Eu não, na época, eu não colocava, tipo assim, locais. Não era em Recife, não era em Rio de Janeiro, não era em São Paulo. As pessoas que liam, ela que ia ler, iria determinar onde se passava a história. Que legal! Você já tinha essa imaginação, já essa trama, assim, de deixar em aberto um suspense aí pra pessoa conseguir se inserir na história. Sim, porque eu tinha aquele pensamento, tem histórias em outros países, aqui, só que e se eu não conseguir exatamente transmitir aquela coisa aquela cidade e tal? Então, eu decidi colocar só superficial, e as pessoas que estavam lendo, que no caso era ela, iria decidir onde é que aquela história ia se passar, entende? Entendi. Que legal, Dani. Muito interessante. Dani, me tira só uma dúvida. Quantos aninhos você tem? Você tem uma cara de menininha. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 22, vou fazer 23 agora em outubro. Voltou. Voltou. Internet tá assim mesmo. Você fala só um pouquinho de novo, Dani. Parou naquela parte que você falou que você tem 22 anos, que você faz agora em outubro, é isso, né? Eu faço 23 em outubro. Ó, tamo junto. Libriana, também sou de outubro. Faço dia 10 de outubro. E engraçado que quase todas as minhas amigas fazem aniversário em outubro. Todo mundo nasceu na mesma época. Dani, me É, fala como que foi as suas inspirações? Me fala assim, você veio do Nordeste brasileiro, qual a inspiração que veio para você começar a criar mundos literários? Como que foi a sua experiência? bem, histórias eu só vim criar a partir de um ano até agora. Antes eu só escrevia textos, tipo assim, eu comecei a escrever porque tinha muita coisa dentro de mim e eu queria liberar aquilo. Eu comecei a escrever com o intuito de Pode falar. Meu celular aqui nesse suporte, só Deus. Eu comecei a escrever com o intuito de liberar aquele sentimento que na época era bem pesado, que eu passava por muitas coisas pesadas e aquele sentimento me fazia mal. Então eu começava a escrever com o intuito de liberar o sentimento. E na época de escola, que foi quando eu comecei a escrever os pensamentos, os textos, eu às vezes escrevia na banca do colégio, porque Ah, aí eu deixava na banca. E do outro dia tinha, tipo, uma resposta. E eu fiquei impressionada com aquilo. Eu fiquei, meu Deus, alguém tá lendo as minhas coisas, eu deveria ter apagado isso, mas eu esqueci. Mas, então eu continuei a escrever nas bancas e a pessoa que sentava naquela banca começou a me responder. E eu fiquei tipo, meu Deus, o meu primeiro fã, será? que É, legal. e quando eu comecei a escrever as histórias, eu só me inspirava. Sempre tive aquelas histórias na minha cabeça. Toda vez que eu assistia uma série, um filme, ou escutava uma música e aquilo ficava na minha cabeça e aquelas histórias ficavam na minha cabeça e eu nunca colocava em papel. Até esse essa história da minha amiga, mas depois ali eu parei. Eu não fiz mais histórias assim e comecei a fazer esse ano mesmo, real, porque eu queria colocar aquelas histórias no papel, no computador e sem o intuito de liberar para ninguém, simplesmente porque eu queria fazer uma coisa minha. E quando eu escrevi esse Aquele que nos separa, eu estava assistindo a série no Netflix e eu coloquei tipo na minha cabeça. Imagina eu criar uma história baseada nisso. Seria muito bom. Então eu comecei no celular mesmo, porque na época eu não usei computador. No celular mesmo eu comecei a fazer vários capítulos e enviei para minha tia, que ela gostava muito de ler, ainda gosta muito de ler. Então ela disse: Meu Deus, eu adorei, continua.
Eu só envio essas coisas pra ela, porque ela é tipo doidinha e ela me incentiva demais. É Então eu doidinha continuei. incentiva. Enquanto eu assistia a série, veio mais coisa na minha cabeça, mais inspiração. Então eu comecei a escrever. Coloquei aquilo no computador porque meu celular é totalmente doido e às vezes ele exclui as minhas coisas e eu fiquei, meu Deus, não. Eu tenho que colocar aquilo no computador porque se eu perder, eu fico desesperada. É, então eu continuei a fazer os capítulos e mandando para ela. E vendo o que ela achava sobre isso. Porque se ela tivesse dito, não, tá horrível, eu não sei, acho que eu parava de escrever. Mas ela gostou, então eu continuei a escrever. Porque eu gosto desse sentimento de liberar o meu pensamento. Antigamente eu deixava, eu esquecia e passava. Chegava outras ideias e eu pensava aquilo, mas eu jogava fora o meu pensamento. Esse Entendi. ano foi quando eu comecei mesmo a pegar aquelas ideias e colocar em prática. Entende? Entendo. Muito legal. Foi interessante você falar, porque eu também, assim, eu fiquei pensando da onde que você tirou a inspiração para esse livro, né? Aquilo que nos separa. Porque ele é bem diferente, né, da didática ali, você colocou os personagens dentro de uma situação onde eles que, assim, um achava que não conseguiria se relacionar, não era preparada para o amor, e o outro até queria, mas pela situação que ele vive, assim, o cargo que ele tem, a vida que ele tem, ele achava que não ia encontrar um amor sincero, né? Sempre aquele amor tendencioso, né? Que olha pra ele e quer o que ele tem, não o que ele é de verdade, né? Então você criando uma situação, eu não tinha lido nenhum livro ainda com esse tipo de enredo, assim, assim, como posso dizer, sem dar um spoiler aqui, né? Os dois se conhecem de uma forma inusitada, né? Então eu achei É, muito legal. E qual que foi a série que você se inspirou? Fiquei curiosa em saber qual que foi a série que você se inspirou para escrever o livro. é tipo um reality show que a Netflix colocou que é Casamento às Cegas. Ah, que É. legal. Só que eu não queria colocar tudo que tem na série. Tipo, eu queria fazer a minha história. Então eu peguei só a base. Eu fiquei pensando assim, se eu fizesse a história com esses personagens, eu não tinha ainda o personagem na minha cabeça, se eu criasse dois personagens que entrassem ali sem querer, porque eu fiquei pensando, quem são as pessoas que querem se casar e vão dentro de um reality show sem conhecer ninguém para se casar? Em um mês, ou sei lá, uma semana, se apaixonar e se casar sem ver a pessoa. Então seria Verdade. muita loucura. E eu queria transmitir isso enquanto eu estava escrevendo. Até que minha personagem, que é a Samantha, ela é bem cética, por mais que ela possa dizer que pode dar certo, também pode dar muito errado. Porque você querer se casar com alguém que só conheceu ali dentro daquela caixa é muita loucura. E quando você sai e aquela pessoa não é aquilo que você viu lá dentro, entende? Verdade. Tem várias Então, questões, né, que trabalha, né? é. Já a parte de Joseph, ele queria sim achar alguém, só que no meio que ele vive, as pessoas só estão interessadas no poder que ele tem ou no poder que ele pode dar. Porque ele é rico, bonito e vem de uma família que está aí nas revistas e as pessoas geralmente, eu não sei se acontece na vida real, porque eu também não sou desse meio, mas eu acredito que sim, que só procuram aquelas pessoas, não todas, claro, para se mostrar e aparecer. E é bem difícil. Eu também me baseei muito nas minhas amizades, em que eu não era popular do colégio, mas eu era um destaquezinho ali. E eu tinha algumas amigas que estavam ali só quando a coisa estava boa. Quando a coisa estava ruim, elas não estavam. Então Entendi. eu coloquei também um pouco disso na minha história para colocar um pouco de mim. Tanto que a insegurança da Samantha é a minha insegurança e o fato de Joseph querer alguma coisa a mais
a minha esperança de querer algo mais, entende? Mesmo também tendo aquela coisa de, ai meu Deus, será que eu vou achar aquela pessoa ou só ela tá interessada só em mim, no meu dinheiro? Entendi. Verdade. Faz Entende? todo sentido. Faz todo sentido na trama. Eu achei bem interessante mesmo. Me surpreende ser essa série do Netflix, né? Mas ficou bem É, legal o jeito que você colocou ali a história, a Samantha, com aqueles traumas dela, né? O fato de ter é, sido adotada. Então, assim, são as coisas que deixa. O fato dela cantar também eu achei muito legal, por ser uma pessoa tão insegura de um lado, ela tem uma segurança muito forte do outro também, né? E é uma é, personagem frágil e ao mesmo tempo muito forte, né? eu quis colocar que ela cantasse porque eu amo a música e acho que a música é um fato de você se expressar. Você tá lá triste, mas aquela música faz você se levantar e cantar e aquela letra, eu também gosto muito das letras das minhas músicas que eu escuto, então eu sempre me inspiro tanto para fazer livro, tanto para fazer textos normais, pensamentos, então eu coloquei as letras, eu queria enfatizar as letras para fazer sentido com a trama, tipo assim, eu coloquei músicas específicas com trechos específicos de música para enfatizar o que estava acontecendo na cena, o sentimento dela, o sentimento dele, tudo para ficar bem certinho, para as pessoas entenderem qual é o que estava acontecendo na minha cabecinha, que eu boto lá, às vezes eu penso que as pessoas não vão entender, e às vezes nem eu entendo. Então, é muito doido. Tanto que quando eu estava escrevendo, enquanto eu estava escrevendo, eu estava escutando aquela música e várias outras músicas para me inspirar na nos Ó, personagens. A Maria falou assim: amo quando os livros têm isso. Verdade, Maria. É, porque é como se fosse uma playlist que eu botei lá, que enquanto eu estava escrevendo, aquela música estava tocando aqui e o sentimento formando. E eu queria transmitir isso na minha escrita. Geralmente eu uso a música para isso. Mas fica muito bem, casou muito legal. Até umas bandas aí, umas músicas que eu não conhecia, fui atrás pra ver. Falei, ai, eu gostei dessa letra aqui, deixa eu conhecer essa música aqui. Ficou É, bem interessante. Você tem uma característica de uma escritora que eu gosto muito, que é a Aline Pádua, que ela sempre coloca a música ali no meio do enredo dela, e eu gosto muito desse detalhe que ela tem. E você também está trazendo isso para os seus livros, fica muito delicado, traz esse sentimento, assim, aquele enredo, aquele fundinho musical, e fica característico ali do personagem, né? Toda vez que a gente lembra do personagem, a gente lembra da música. e até no final do livro eu coloco quais foram as músicas e de quem são as músicas. Se as pessoas quiserem escutar a música e não souber, ai meu Deus, que letra é essa que ela está colocando? E eu não sei qual é a música. Então eu coloquei lá para as pessoas escutarem e saberem como foi o meu sentimento, se sentirem do jeito que eu senti escutando a música, escrevendo. E vou aproveitar que a gente está nessa parte aí falando do seu livro, me conta da onde que você trouxe essa personagem. Você falou que ela tem algumas características suas, a Samantha. Mas onde você buscou essa história mais da vida dela, sabe? Essa característica dela, dessa solidão que ela sente, desse sentimento de ser rejeitada. De onde que você trouxe essa característica da Samantha? Bem, eu trouxe de mim mesma porque passei um período muito, muito pesado na minha por causa dos meus pais. Não vou entrar em detalhes, mas é, naquela época, e às vezes eu sinto um pouco, que eu sinto aquela solidão e eu gosto da solidão, entende? Às vezes eu até fico lá na solidão porque eu gosto daquela solidão. Minha mãe, ela odeia quando eu me tranco dentro do quarto, mas eu não tô dentro do quarto só triste. Às vezes eu tô feliz, eu tô lá na minha paz, escrevendo, porque se eu tiver outras pessoas ao meu redor, eu não vou conseguir me concentrar para escrever. E eu quis colocar isso muito na personagem. Um pouco de mim na personagem. Eu espelhei isso nela. Qual foi o meu sentimento naquela época? E eu trouxe de volta, sentindo tudo de volta, mas com aquele pensamento, meu final vai ser esperançoso, porque é o que eu quero para minha vida.
Ah, Eu lutei muito. Eu queria que as pessoas vissem que, tipo assim, por mais que a gente seja triste ou esteja sofrendo naquele momento, deixar outras pessoas entrarem na nossa vida e mudar ela. verdade. Ver um aspecto diferente. Porque se ficar só naquilo, você vai ficar assim para sempre e nunca vai evoluir. É verdade. Toda a razão. Você tem toda a razão no que você falou. A gente se fecha muitas vezes por umas coisas que acontecem e isso só prejudica, né? Porque abrir um pouquinho nunca faz mal, né? Sempre tem pessoas que vai ajudar a gente, que vai dar as mãos e vai fazer a gente evoluir em vários aspectos, vai acrescentar na nossa vida. E quando eu coloquei nisso na Samantha, eu também quis trazer a parte dos amigos, porque eu também tenho amigos que falam basicamente aquelas coisas que a Hopper fala para Samantha quando ela insiste para que ela vá para essa experiência maluca, por mais que seja maluca e que o final pode ser incerto para ela, mas que ela viva aquele momento em que pense se aquela vida que ela estava tendo é realmente o que ela quer, ou que ela quer mudar. Ela não quis que Samantha entrasse ali e achasse um amor e mudasse a vida dela. Não, ela queria que ela entrasse lá e visse que o mundo é mais, entende? Que existem outras pessoas com outros tipos de coisa e que às vezes ela acredita no amor, por mais que a Samantha não acredite por causa das coisas que aconteceram com ela, outras pessoas acreditam e que estão lutando para achar esse amor, por mais que seja na experiência maluca. Verdade. Verdade, falou. Ó, a Maria tá falando, quando tem a música no começo do capítulo é super legal porque dá pra saber o que vai acontecer no capítulo. Verdade, Maria. É verdade. Muito Verdade. legal, gostei bastante de saber da história desse livro, Aquilo que nos separa. Mas vamos voltar um pouquinho para entender melhor essa trajetória sua de escritora e dessa coragem sua de começar a escrever e publicar. Quando que você decidiu publicar? Eu vi que você tem um livro no Kindle, né? E tem livros no É, Wattpad também publicado. Lá tem mais um, acho que é o Sales. Gente, nunca sei falar isso. o novo CEO. Isso, novo CEO lá no Wattpad. Qual foi o primeiro que você publicou? Foi Aquilo que nos separa? Foi o livro que não é tipo um livro, é apenas pensamentos e alguns poemas que eu escrevi na época do colégio e durante esse período e depois dele. Ah, entendi. Geralmente, geralmente eu escrevia em cadernos e deixava lá. Às vezes eu até perdia as folhas, eu ficava desesperada porque eu perdia aquilo. Então eu comecei a postar no Wattpad e no começo, não, eu só queria postar, deixar lá. E com o tempo, as pessoas foram vendo e foi crescendo, eu até me Você não impressionei, fez tipo nenhum tipo assim, de divulgação, você só escrevia e publicava. eu não coloquei, eu só coloquei ali para mim e para quem quisesse ver, né? Porque os pensamentos que tenham lá são muitos dos meus pensamentos, às vezes revoltados, às vezes não, às vezes esperançosos. E eu queria que as pessoas vissem isso, e se não quisesse ver, era só não ler. Mas com o tempo foi ganhando mais visibilidade na plataforma e alguns comentários eu sentia que as pessoas estavam vivendo aquilo junto comigo. E Que eu legal. respondia para elas. Às vezes eu chamava no direct lá do Wattpad e a gente conversava sobre aquilo e eu dava, por mais que naquela época eu estava naquela situação também, eu tentava melhorar a vida do outro. Tipo assim, não, continua, não fala assim desse jeito, isso vai melhorar, continua, às vezes relaxa, respira, calma. Então, eu me sentia bem falando com aquelas pessoas depois que elas comentavam lá. Então, até hoje eu posto às vezes, porque está em aberto. Sempre que eu tiver um trecho de alguma coisa ou um pensamento, eu vou lá, posto. E estou evoluindo, a minha escrita muito. Naquela época, eu escrevia coisas totalmente dark e agora eu me transformei, estou mais romântica e mais esperançosa. Então, eu estou sempre evoluindo na minha escrita.
Ô, Dani, quando que você fez a sua primeira publicação? Foi lá em 2015 ainda. Eu estava no Nossa, faz colégio. tempo que você já tá escrevendo, então. Meu primeiro capítulo lá foi em 2015. Foi esse livro, Apenas Pensamentos. E depois eu comecei a escrever uma fanfic, foi sobre a Nela Martins. Eu gostava muito da letra e do conceito que ela trazia, e as pessoas queriam que eu fizesse a fanfic. Então eu fiz a fanfic, coloquei lá também, mas sem aquela esperança que as pessoas iam ler. Eu lia muito a fanfic lá e eu vou escrever uma e vou colocar. E hoje também deve ser o mais lido dos meus livros lá, que é essa fanfic. Nossa, que É, legal. e tem gente lá, eu vejo nos comentários, que eu também respondo, querendo que eu faça a parte 2. Aí eu falo, gente, calma, eu posso escrever a parte 2, mas eu ainda tô sem inspiração para a parte 2. Então, calma, eu posso escrever, mas não agora. E como que é para você esse processo criativo, Dani? É complicado? É difícil escrever? Tem dia que você escreve bastante. Como que é? Como que você incorpora esse espírito aí de escritora para conseguir colocar seu Ah, para fora? bem, durante esse percurso que eu venho escrevendo, de 2015 para cá, eu tive muitas paradas de inspiração. Eu fiquei totalmente sem inspiração. Já faz uns. Tinha 2 anos que eu não escrevia nada, mesmo eu querendo, mas aquela inspiração não vinha. Então, a partir depois desses 2 anos, eu vim lendo muito. E aquilo vinha me inspirando, tipo, eu tenho capacidade de escrever uma história, porque eu não estou conseguindo escrever uma história. Até que eu comecei a ter aquele pensamento, eu quero fazer as minhas histórias, então eu vou começar a ter prática. Comecei a retornar a fazer os meus pensamentos bem pouquinho no caderninho. Eu escrevia no caderno, para depois passar para o celular, porque até hoje eu acho que eu me inspiro mais escrevendo do que digitando. Nossa! Só que como eu tenho tipo, um defeitozinho nas minhas mãos, eu canso muito, eu escrevo pouco e já canso. Aqui, É, toda vez que eu escrevo, dá aquela coisa, ai meu Deus, eu tenho que continuar a escrever, porque senão aquilo vai acabar com a minha inspiração, mas a minha mão tá doendo muito. Então eu tô começando a ter o hábito de escrever no computador. Mas a minha inspiração que eu venho tendo é bem repentina, assim. Quando eu começo a escrever um capítulo, eu acho que não vai dar em nada. Mas depois eu venho, ai meu Deus, tá vendo aqui? Então eu vou lá. Eu nem olho para os erros, porque senão eu vou começar a ler o erro e vou esquecer do que eu estou escrevendo. Então eu vou lá, copio, 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 depois eu vou lá, reviso e jogo para minha tia, que é ela que revisa tudo e diz nossa, qual que é o legal! erro. Você é a sua maior apoiadora. Ela é minha maior apoiadora. Ela devia estar aqui na live, só que a internet dela tá horrível. Eu até mandei o coisinho que você me mandou para ela. Ela disse que eu vou estar lá comentando, mas a internet dela de um dia para cá veio caindo muito. Então ela até pode vir agora, mas eu não acho que ela vai entrar agora não por causa da internet. Essa E internet ela me tá difícil mesmo esses dias, misericórdia. Quando eu mando para ela e tem um retorno positivo, ela dizendo assim, nossa, tá incrível, continua. Às vezes, eu digo a ela sempre que eu não gosto das coisas que eu escrevo, porque eu sempre acho que aquilo não é o suficiente, que aquilo não é bom e que as pessoas vão odiar, mas ela sempre gosta, então, tá bom, se você gosta, então eu acho que tem uma possibilidade de alguém mais gostar. Então eu É verdade. continuo. Então, eu continuo escrevendo, insistindo, e agora, em 2020, tenho mais inspiração do que eu já tive em muito tempo, porque só esse ano eu já estou escrevendo 3 livros, dois já completos, Nossa, dois completos, que é esse aquele que nos separa e o do Senhor. Eu escrevi tudo em
só nesse período de 2020. Meu Deus, tem alguém ligando pra mim, deixa eu ligar aqui. E Acontece, ao vivo é assim mesmo. Até meu celular caiu, você viu, né? eu já tenho 2 trabalhos prontos, eu fiquei feliz por terminar. E esse aquele que nos separa, eu não terminei, eu não parei de ter inspiração, porque enquanto estava rolando lá o vídeo, eu estava assistindo e estava me inspirando. Quando chegou no último episódio daquela série, eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, eu quero escrever uma história de amor. Por mais que eu não acreditasse que eu fosse capaz de criar uma história de amor. Até me surpreendi no final. É verdade, a E gente se surpreende quando a gente consegue criar algo que a gente achava difícil, né? verdade. E quando comecei a escrever do CEO, eu tive aquela coisa de faltar inspiração. Parei ele. Eu fiquei triste porque eu parei ele no capítulo 10. Parei ali, porque tipo, eu pensei, o que que eu vou escrever a partir de agora? Eu não tenho mais inspiração. O que que eu vou fazer? Comecei a ler. Ler muito livro das autoras brasileiras e fui criando ali aquela inspiração bem lá no fundo do meu coração. Eu vou voltar a escrever, eu sei que eu vou voltar a escrever, então eu vou continuar a ler. Li muito, eu li os livros da Cléo Luz e voltei a me inspirar por causa desses livros. Que Foi quando eu legal. parei, foi quando eu parei de ler e comecei a escrever. Eu escrevi vários capítulos no celular, mas meu celular, meu Deus, eu tenho um corretor ortográfico horrível, que eu escrevo uma coisa certinho e ele lá transforma em outra palavra. Terrível isso. Então eu passei a escrever no computador, porque no computador eu tenho mais liberdade e ele não vai trocar minhas palavrinhas. É verdade, eu vi uma menina aqui falando também, deixa eu ver se eu procuro aqui, deixa eu ver. Aqui é a Maria, que queria também escrever, mas ela tem muito erro ortográfico e isso desanimou ela. Ah, mas não pode desanimar, né? Tem que ir depois É, correr, dar um jeito, né, de buscar as informações, não verdade. pode desanimar. Eu mesmo eu também tenho esses erros, mas eu venho melhorando muito lendo. Eu aconselho todas as pessoas que acham que querem parar de escrever, eu não quero escrever por causa disso, ler muito, porque isso vai ajudar bastante. Eu comecei a ler os livros ótimos, lá no Wattpad, depois eu vi para o Kindle, e eu fiquei impressionada com as escritoras, a forma que elas escreviam, e aquilo ali me fez aprender. Aprendi por cada palavrinha, por cada coisa que elas escreviam lá e transmiti, e estou transmitindo isso nas minhas obras. Por isso que tem uma diferença entre o meu primeiro livro, o meu segundo livro e o livro que eu estou escrevendo agora. Tem diferença, muita diferença. Até a minha tia mesmo, que é Elisângela, ela diz, nossa, o teu primeiro livro para o teu segundo livro é muito diferente. Eu fiquei muito impressionada. Eu sempre evoluo, porque eu evoluindo a minha escrita vai melhorar o leitor a ler o meu livro, não é? É verdade. E fala pra mim, quais são as suas inspirações brasileiras? Quais são as suas escritoras que inspiram você aí nesse mundo? Olha, eu esqueço muitos nomes, mas aqueles que eu amo mesmo, eu lembro que eu estou lendo todos os livros da Cleo, e também eu li o livro da Carol Blatt, não sei se é assim que se fala o nome dela, que eu comecei a ler o livro Garota de Grife, e depois ali, meu Deus, eu me apaixonei por aquela mulher. Então, eu me inspiro muito nelas, porque é um romance que também traz uma trama totalmente diferente dentro daquilo dali, porque eu dizia muito antigamente que eu odiava romance. Eu odiava livro de romance, eu odiava série, filme de romance, mas como eu tenho aquela mente aberta, eu vou dar uma chance, eu vou ler, eu vou assistir, e aquilo me transformou totalmente.
porque comecei a escrever romance e comecei a ser aquela pessoa que antigamente eu odiava. Mas agora eu amo. Ai, eu sou suspeita É, porque eu amo romance. Esse negócio de me fazer sofrer não é pra mim, não. é, Eu gosto daquelas escritoras que botam fogo ali no parquinho de vez em quando, mas o final é feliz. é, eu gosto muito de final feliz também. Por isso que eu classifico muitos livros que eu leio. Porque eu sou do tipo leitora que reage muito e pego aquele sentimento do personagem e boto pra mim mesmo. Eu acabei de ler um livro agora que foi uma tortura total pra mim, porque eu fiquei com raiva. Eu falo mesmo quando eu tô com raiva. Às vezes eu paro de ler o livro porque eu tô com raiva daquele personagem e depois eu volto a ler e eu digo, nossa, eu julguei você mal, agora tu te apondo de novo. E eu quero, e eu fico querendo aquela coisa pro meu livro. Tipo assim, eu quero que a pessoa haja com o meu livro do jeito que eu ajo quando eu leio os livros das outras pessoas. E é incrível escrever, porque eu libero muita energia ali. Às vezes tem muita coisa na minha cabeça, e quando eu tô com inspiração, é tudo de uma vez. Eu fico arretada comigo mesmo, porque é tudo de uma vez. Eu quero escrever aquilo que eu tô pensando que é fenomenal para um livro, mas vem tudo de uma vez e eu tenho que escrever rápido, ou senão eu tô fazendo uma coisa e eu tenho que parar para escrever. Só que não dá para parar a coisa que eu tô fazendo para escrever, porque tem minhas obrigações aqui em casa também, não é? Né? Sempre que eu estou disponível para escrever e eu fico muito retada por causa disso. Mas depois eu começo a parar, penso, eu vou pensar em outra coisa para não perder essa inspiração. Eu vou ler outra coisa, eu vou fazer outra coisa, depois eu retorno com aquele pensamento para eu escrever. Porque aquele sentimento que eu estou tendo naquele momento é o sentimento que eu quero que o meu leitor sinta. Sim, é verdade. Mesmo que seja de Essa- raiva, esse sentimento. mesmo que seja de raiva, porque eu sim leio livros e tenho raiva total da autora, que assim, como é que essa autora fez isso? Como ela fez isso comigo? Eu É choro. verdade. Pode perguntar para minha tia, para perguntar para minha mãe. Eu choro de raiva e eu choro de felicidade. E Compartilho disso. Eu choro muito. Emotiva também. sou. E quando eu estava escrevendo aquilo que nos separa, na parte triste do livro, eu chorei escrevendo. Eu falei, eu sou tão ridícula que eu escrevendo, eu choro das minhas coisas. E eu que estou escrevendo aquilo. É, Mas eu sinto assim, não. Eu conversei com algumas escritoras e elas falaram também que na hora que ela estava ali escrevendo o personagem, ela sentia as dores do personagem. E eu acho que é esse o segredo pra gente ter essa mesma emoção que vocês têm. Eu acho que vocês escrevem, aí coloca a emoção e a gente capta aqui, aí começa uma choradeira, né, mundial. Todo mundo vai pegando e vai se sentindo aquele mesmo sentimento. Quando você publicou lá no Wattpad a primeira vez, você ficou muito nervosa? Deu aquele friozinho na barriga ou você não esperava que alguém fosse ler você? eu não esperava que ninguém fosse ler, mas mesmo assim eu fiquei nervosa. Porque se alguém lesse e achasse aquilo horrível, eu ia ficar tipo. Eu já tinha uma autoestima baixa, eu ia ficar bem lá embaixo mesmo. Mas, graças a Deus, as pessoas gostaram. Claro que não é todo mundo que gosta e a gente tem que ter paciência com isso. Hoje em dia, eu tenho aquele pensamento que nem a gente não vai agradar todo mundo. E temos que ter aquele pensamento positivo e eu quero conquistar aquela pessoa, então eu vou fazer aquilo que talvez ela goste. Eu estou sempre mudando, tanto que o meu livro que eu estou escrevendo agora não é totalmente romance do jeito que eu escrevi os dois primeiros. Então, não que eu quero trocar de ramo, tipo assim, de gênero, mas eu quero testar outras coisas novas, porque eu sei que eu tenho capacidade de escrever outras coisas, a não ser romance. Ah, entendi. Então você já está se preparando aí para mostrar um outro lado da sua escrita, uma nova escritora aí, tá? Vai inovar na sua escrita. Vou inovar, eu estou trazendo mais drama, eu estou trazendo mais ficção e também algo novo, tipo assim, vamos colocar a fantasia
no meu livro eu estou criando personagens que fogem totalmente da realidade e eu quero aquilo novo para mim. Tanto que eu mudei até o aspecto de escrita, porque os dois primeiros livros, que é o do Senhor e esse que eu postei na Amazon, são fora do Brasil. Meu novo Ah, livro é dentro do Brasil. legal, legal. Eu vejo que o pessoal tá gostando muito desse tipo de escrita, Dani, que a gente consegue se ver aqui também, né? Que no Brasil a gente tem bastante coisa que a gente pode escrever, apresentar. O Brasil é muito rico, né? Não tem como a gente não É, valorizar. é exato, porque Gosta mais dos romances com suspense e fantasia. o meu novo trabalho, ele foge mais do romance. Tem aquela pitada de romance entre os dois personagens principais, mas é mais drama. É bem mais drama porque tô estudando muito, eu tô lendo mais, coisas feministas e vídeos feministas e estou trazendo isso para minha escrita. Eu quero personagens feministas, eu quero personagens mulheres que estão lá subindo e não dependendo dos homens, porque eu não é que eu odeio, mas eu não gosto muito de ler livros em que a personagem é totalmente submissa ao homem. Entendi. Aí você quer dar E Você quer trabalhar mais essa mulher independente, essa mulher mais dona de si, dentro dessa literatura que você vai criar. tá falhando aqui um pouco, pode repetir? E você quer criar assim, uma mulher mais forte, uma mulher mais segura de si, nesse mundo literário que você quer criar. No início, na trama que eu estou criando, o Brasil, ele passou por muita coisa, depois de muitas tragédias, e as mulheres é que estão conseguindo alavancar o Brasil, a ascender o Brasil, que eu mudei o nome do Brasil para minha, minha história fictícia, eu mudei por causa de um homem que mudou o nome do Brasil, e agora as mulheres querem ascender e fazer as coisas do jeito dela, porque o mundo em que elas vivem, e até mesmo o nosso, é muito mais dos homens do que das mulheres. Então eu trago muito isso, que as personagens até colocam isso nas falas. Hoje, elas falam assim, no trabalho nós temos que competir com os homens e podemos até conseguir um cargo igual ao dele, mas vamos ganhar menos do que eles ganham. Verdade, E isso é eu um trago fato. Então eu trago isso no livro e quero construir muito isso. Eu ainda estou editando ele e ainda vou revisar e vou colocar mais coisas no início, trocar, às vezes tirar, mas eu vou deixar essa pegada mais forte. A personagem começa mais quieta, fazendo tudo que o pai dela quer, o que o homem quer, mas por trás disso tem a mãe, que ela acha totalmente submissa, só que vem crescendo aquela ideia, ela mostra à filha uma outra janela, uma outra visão. Eu sou assim na frente dele, porque no futuro nós vamos querer isso, entende? Entendi. Entendi. A minha trama é meio maluca, mas eu acho que eu vou conseguir escrever ali do jeito que as pessoas entendam. Porque as mulheres que eu estou escrevendo, elas não querem ser superior aos homens, elas querem respeito, elas querem igualdade. Entendi. E tá Então, totalmente atual o tema, né? Você vai conseguir trazer uma coisa que a gente está lutando muito, né? Tá super é, atual esse tema de igualdade de gênero, né? Então acho que vai vir num momento muito bom. E por mais que eu vejo que tem muita literatura ainda que tem a mulher ali como a mulher mais dependente do homem, muitas pessoas que gostam desse tipo de literatura, mas também tem uma outra leva de mulheres que também gostam de literatura mais igual, né? Que a mulher tá frente a frente, lado a lado, não mais para cima nem para baixo, né? A gente vê que é, tá vindo uma leva muito grande de escritoras com esse perfil.
Verdade. As, as obras que eu leio tem mais essa mulher submissa, algumas ou outras que são mais, que têm a personalidade mais forte e querem bater de frente com o homem, mas é mais difícil achar essas obras do que achar que o homem é superior e que o homem que domina a relação e tal. Então, no meu livro, eu estou trazendo mais essa coisa de que o personagem principal, o homem da minha história, ele respeita as mulheres, porque ele foi criada por uma dessas mulheres que querem algo mais, que querem ascender. Então, ele foi criado com o conceito dela, de que as mulheres não são menores que os homens e nem maiores que ele, elas são iguais. Então, quando eu trago a minha personagem para junto desse personagem que foi criado por essa mulher, ele entende de que a luta dela também pode ser a luta dele. E ele Ah, apoia ela. E eu perfeito. quero, e eu quero isso também, porque se eu escrever Ó, a Maria falou, um, acho que seria interessante ler um livro que a mulher seja o CEO em vez do homem, verdade. Seria interessante. nossa, eu também estou pensando em algo assim, até que eu tenho um projeto já que está parado, porque eu estou escrevendo esse que vai chamar A Rainha Vitória. A Rainha Vitória, que A legal. Rainha Vitória, porque na trama o Brasil foi devastado e um estrangeiro tomou o país e transformou ele em uma monarquia. Algo que é totalmente diferente do que a gente vê hoje. Só que Sim. ainda continua com aquelas pessoas querendo abrir e querer o governo, só que não do jeito democrático que a gente deveria ter, e sim para projetos próprios, Entendi. entende? Então Então, é um mundo totalmente diferente, desconstruído. sim, tanto que o primeiro rei, ele era totalmente machista, que se alavancou com o poder feminino, que foi as mulheres que conseguiram trazer o país de volta para os brasileiros, só que elas não viram que tinha um inimigo dentro do país. E por isso, e por isso que quando ele pegou ele se promoveu em cima delas, elas não fizeram nada, porque elas não queriam lutar contra o próprio povo delas, elas queriam lutar para serem iguais aos homens, só que na época dos fatos, elas não conseguiam, então ela ficou quieta e esperou o momento certo, que é na história que se passa que eu faço, que é o momento atual, que é quando o filho desse homem segue o poder dele, só que ele é totalmente diferente do pai. Ele pensa totalmente diferente do pai, graças a uma dessas mulheres que, na trama que eu faço, começou com: ah, você está subindo e acha que a gente vai ficar assim? Não, nós vamos te manipular, só que você nem vai saber o que é isso, o que a gente está fazendo. Tanto que foi uma dessas mulheres que criou o filho dele para ser o novo rei. Ah, que legal. Eu tô ansiosa já, eu tô querendo ler o livro já. Eu ainda estou terminando. Eu espero terminar ainda nessas 2 semanas que vão chegar. Eu espero terminar e para revisar e ver se está tudo bem, certinho, bonitinho, para mandar para minha tia, porque ela que corrige, ela que revisa, e quando tem uma coisa errada, ela já me diz para eu mudar tudo. Que legal. E me diz, você que faz tudo? Você que faz a correção, você que faz a diagramação, as capas, tudo, ou você tem alguém que faz isso pra você? Bem, eu faço as capas, faço a divulgação, eu faço tudo ali que eu posto no Instagram, sou eu que faço. Porque eu gosto tudo do meu jeito. Mas quando eu escrevo o livro, corrijo ele e coloco tudo certinho, eu mando para essa minha tia, que ela tem mais essa experiência de leitura, de saber como é que é as coisas certinhas, e eu mando para ela. Ela lê tudo, então corrige para mim e depois manda. Se tiver alguma coisa ruim, ela me diz. Se tiver alguma coisa errada, ela me diz.
Então, eu estou pronta para crítica dela e de qualquer um, porque sempre é bom a gente escutar e melhorar as coisas. Verdade. E Dani, quando você publicou o seu livro no Kindle, como que foi a experiência? Como que tá sendo, né? Essa Nossa, transição do Wattpad para o Kindle. está sendo muito nova, porque é um mundo totalmente novo, já que o Wattpad, eu tenho lá aquele seguidor e eles são sempre avisados dos meus livros. Sempre que eu posto um capítulo, eles estão lá vendo um capítulo que eu estou postando, mas na Amazon, no Kindle, é totalmente diferente. Eu tenho que buscar leitores. E Ah, então está sendo um trabalho bem complicadinho, mas eu estou sempre lá, buscando novos leitores, querendo melhorar e mostrar o meu trabalho. Aí eu entrei esse ano, já faz uma semana que eu entrei na Amazon ai, e é recente que você publicou seu livro na Amazon. é bem recente, porque antes eu não tinha aquela coisa de postar meus livros, de colocar em uma plataforma para vender, porque eu achei que meus livros não eram bons o suficiente para ninguém, só para mim e para minha tia, que ela estava lendo lá, né? Mas ela disse, nossa, é muito bom. Até que eu tive essa ideia, vou postar esse livro no Kindle. Mas antes, leia, corrija e faz um favor para mim, manda para as pessoas e vê o que elas estão falando, o que elas vão falar. Até mandei até para as minhas amigas mesmo. E eu fiquei assim dizendo, semanas antes de postar, eu acho que eu não vou postar não. Eu acho que eu não vou, porque eu acho que não vai ser bom não. Ela, tu tá querendo um incentivo? Então ela tirou um print de todas as pessoas que leram meu livro e são amigos delas e me mandou. As pessoas, meu Deus, que livro incrível! Eu tô lá lendo, eu tô muito emocionada com aquelas partes, tá muito bom. Nossa, as pessoas estão lendo mesmo, estão gostando, tem certeza? Então foi aquilo dali que me incentivou a postar no Kindle. Que legal. E quando você publica o Kindle, a gente sabe que tem que publicar o livro já todo pronto, né? Você tem que publicar ele todo de uma vez. Já no Wattpad, você pode publicar em partes, né? Como que você É, faz a administração? Você publica tudo no Wattpad ou você vai publicando como as outras escritoras, que vão colocando um pouco, toda semana ali um capítulo, para ir gerando esse vínculo, o pessoal fica sempre atento às suas publicações. Como que é isso no Wattpad? no Wattpad eu venho postando esse do Senhor todo dia, 2 capítulos. Todo Porque dia? todo dia, 2 capítulos. Porque eu, como leitora, eu fico ansiosa para ler todo o livro. Então, eu fico pensando, nossa, as pessoas também vão querer ler todo o meu livro e não esperar uma semana ou 2 semanas para ler o meu livro. Então, eu tenho essa consciência de que eu estou postando lá todo dia, sempre. Claro que eu não tenho um horário fixo, porque às vezes eu tenho coisas para fazer e estou ocupada, mas todo dia eu tenho lá, eu tenho que postar. Aquilo é para o meu leitor e ele vai ficar decepcionado comigo, já que eu prometi, tem lá escritinho, todo dia, dois capítulos. Se eu não tiver aquilo dali, ele pode desistir da leitura, pode ficar desagradado comigo, porque eu prometi algo a ele e não estou dando. Verdade. Então, eu posto todos os dias lá. Então você É, tem o trabalho de estar escrevendo todo dia, porque para você ter 2 capítulos por dia, você tem que produzir muito conteúdo, né? Então você tem que estar bem disciplinada. Como que é esse processo de escrita seu, puxadinho? bem, esse do CEO eu já tenho ele todo completo. Ah, entendi. Graças a Deus, porque antigamente eu tinha postado assim, alguns livros que eu até excluí, que eu tenho um livro que eu excluí tudo. E eu tinha aquela coisa de, eu vou escrever quando eu for postar. Não vai dar certo, porque às vezes tem dia que eu não tenho inspiração. Então, para postar no Wattpad, eu decidi escrever ele todo. E quando eu teve ele todo, eu tenho aquela coisa. Eu sei que eu vou ter aquele capítulo amanhã para postar. Minha rotina de escrita é tipo, eu tenho um horário, de manhã eu sou toda da casa. Mas a parte da tarde eu tô escrevendo. Todo dia. Às vezes eu não tenho inspiração, não tenho inspiração, mas
Eu tô lá, criando banner, eu tô criando uma capa, aí aquilo volta a me inspirar, eu vou lá e escrevo. Como a parte da tarde, às vezes é muito corrido, porque eu escrevo o tempo, eu não vejo o tempo passar, escurece. E como eu tenho problemas de vista, quando chega assim, 5 horas da tarde, eu já não vejo mais nada no teclado, que reluz no meu olho assim. Aí eu fico, não, eu queria terminar, meu Deus, eu não quero parar pela metade. Eu escrevo 2 capítulos todo dia do meu livro novo. É, então, tem essa rotina. Eu tenho caderninhos, vou até mostrar aqui, que é os detalhes do livro e tem o roteiro do livro. E se eu perder a inspiração, eu já tenho aquele roteiro, eu sei o que eu vou escrever. Que é, os detalhes do livro é quando eu pego lá, boto o livro, qual é o livro que eu estou escrevendo, os personagens, o que é que eles são, onde é que eles moram, como eles são. E o roteiro, eu vou lá e coloco, esse livro vai ter. Eu começo a escrever capítulo por capítulo, cena por cena, para ficar tudo certinho. Quando eu vejo que está tudo certinho no meu roteiro, eu sei que meu livro tem um fechamento, que ele está coerente no final. Entendi. Antigamente eu não tinha isso, era tudo avulso, acontecia, e às vezes eu me perdia, eu ficava arretada comigo mesmo, porque, meu Deus, eu devia ser mais organizada. Agora eu tô tomando mais essa coisa profissional mesmo, que é separar livro por livro. Eu não, antigamente eu escrevia 2 livros de uma vez só. Então eu tinha inspiração para um, tinha inspiração para outro, às vezes eu confundia o livro. E agora não, agora eu tenho o meu roteiro, estou escrevendo esse livro. Quando eu terminar, eu começo outro. Eu não vou escrever 2 livros de uma vez só, porque eu posso trocar os personagens, trocar as histórias, ou senão acabar com a minha inspiração. Isso Graças é a verdade, né? Fica se perdendo no meio das histórias. Verdade. E graças a Deus eu estou conseguindo fazer isso, eu estou conseguindo criar uma história coerente e que tem um final muito bom, graças a Deus. Eu estou feliz com o meu final, que eu ainda estou escrevendo, mas eu já sei qual é ele e eu quero que dê tudo certo. Vai dar, com certeza. E você acredita que os seus leitores desejam viver as histórias que você escreve dos seus personagens? Você já teve algum feedback assim? Bem, eu tenho feedback da minha tia, eu tenho feedback já dos meus livros anteriores, ou das pessoas que ela entregou o livro para ler, para avaliar, para ver se era bom. E as pessoas dizem, nossa, eu fiquei tipo totalmente emocionada, chorei com aquela cena, eu me passei por aquela dor e foi horrível, mas também bom. E eu fiquei feliz em ouvir uma coisa dessa, porque eu passo tudo por isso quando eu estou lendo. E eu quero mesmo para o meu leitor. Eu quero mesmo que ele chore, que ele ri, que ele se sinta dentro da pele do personagem, fique com medo nas cenas bem dramáticas e também feliz quando dá tudo certo. Então, eu espero que todos os meus leitores, ou a maioria deles, vivam o meu personagem de forma correta, da forma que eu escrevi e que seja tudo bem. Que amem o meu personagem e também odeiem, porque eu não crio personagem apenas para amar, né? Eu crio para odiar também. É, a gente sabe que tem uns escritores assim igual você que não tem nenhum medo da gente odiar os personagens, né? Só depois, lá no finalzinho, que a gente consegue entender um pouco da história e falar, ai, me desculpa, eu te julguei errado. Verdade. O do meu CEO mesmo, o novo CEO, a gente passa quase a metade do livro inteiro odiando ele, pensando que ele é um arrogante, pensando que ele é aquilo ou outro, e depois você vem conhecer a história e entender um pouco daquilo, porque na vida real também é assim. Na vida real, você olha para aquela pessoa, convive com ela e ela é totalmente horrível com você, e você, meu Deus, eu odeio aquela pessoa, ou se não, eu não gosto dela, eu não suporto aquela pessoa. Mas depois você começa a conhecer ela e saber a história dela, a saber o que é que ela passou. Então, você se coloca no lugar dela e diz, nossa, você agiu assim por causa disso, claro que também não justifica você tratar uma pessoa mal por causa disso.
mas dá aquela coisa de você saber por quê, não é? É verdade. Dani, eu vou ter que dar uma pausa com você, que vai dar uma hora de live e vai cair. Eu já chamo você de novo pra gente continuar, tá bom? Já Tudo volto. bem.